Vamos lá, vereador, e todos aqui presentes. Respondendo à sua primeira pergunta, quero dizer que as perguntas elas estão, vamos dizer assim, individualizadas, mas elas têm vínculo entre si, certo? Em relação ao valor total da dívida, não é? O valor total da dívida e o que ela representa para o município sem cobertura de caixa no decorrer do ano de 2010, principalmente no segundo semestre de 2010, girava em torno de 35,5 milhões de reais. Isso quer dizer o seguinte, que a prefeitura, naquele momento, inclusive até o final de 2010, não dispunha desse recurso na virada de cada mês para poder saldar esses débitos. Certo? Esse passivo, ele não possuía a devida cobertura financeira no momento em que chegava no nosso setor, no setor de fazenda, e com a realização da despesa toda programada, porque a realização da despesa depende de 3 fases. Isso é legal, é regimental. A Lei 4.320 estabelece isso, 4.320 de 1964. São as fases do empenho, da liquidação e do pagamento. Ok? Bem, as 3 fases são executadas dentro da Secretaria de Fazenda. No momento em que ele chega para a liquidação, ele está apto ao pagamento. Ok? E é nesse momento em que chegava ao final do mês, ou durante a execução do mês, mas principalmente chegando ao final do mês, nós não tínhamos cobertura desse valor. Então, eu solicitei, na época, inclusive, era o secretário Ângelo, né, que a gente emitisse uma listagem ao final de dezembro, pedindo ao financeiro para colocar para a gente essa listagem, e exatamente deu o total de 35.600, por aí assim, 35.500, 35.600. Isso quer dizer o seguinte, esse giro, ele não tinha essa cobertura, efetivamente, é um fato. Tá certo? E é em cima desse fato que a administração está tomando todas as providências nesse ano. Já começou, inclusive, no ano passado, tá? Com algumas atitudes. Tá certo? E mais fortemente neste ano, início desse ano, com a emissão do decreto 4.937 e também com a resolução da Comafo 01 de 2011, estabelecendo o contingenciamento do orçamento. Esse fato vai propiciar a administração, certo? Juntamente com a união de todas as secretarias, a devida economia necessária no mês a mês para a gente poder saldar todos esses débitos. Certo? Em relação ao requerimento de informações encaminhado pelo Vossa Excelência, vereador, eu conheço esse relatório, lógico, saiu da secretaria, né? E ele demonstra, num dado momento de 2010, o valor de empenhos a pagar da prefeitura junto aos seus fornecedores. Okay? Esse valor, ele representa aquele momento da realização da despesa. Isso não quer dizer, tá, que aquele valor que apareça no total desse relatório seja a obrigação completa da prefeitura de Vitória. Porque, como o senhor deve bem saber, o total de empenhos a pagar não representa efetivamente dívida. Tá certo? Dívida é representada pelo fator liquidação. Quando a despesa está apta a pagar, ela sofre o processo da liquidação. O que é? O reconhecimento da dívida pelo órgão, pela administração pública. Que acontece quando é emitida uma emissão de serviço, quando um material é entregue no almoxarifado. Isso sim, a partir daí assim, é concretizada, confirmada a dívida. Os credores do município, quem são nominalmente? Veja, vereador, eu tenho a orientação da nossa procuradoria, que estou aqui defendendo a questão legal também, de manter em sigilo esses fornecedores. Nominá-los aqui publicamente pode gerar processo judicial contra a administração e é o que menos a gente precisa nesse momento, de mais um problema para resolver. Tá certo? Secretário, a mesa vai conceder mais 5 minutos. Obrigado.
Quanto tempo está devendo? Veja, essas dívidas foram constituídas principalmente no ano de 2010. Isso é fato também. Não é? Nós temos o giro desse passivo chegando no financeiro e o que vinha ocorrendo sem cobertura em alguns momentos. E por isso se constituiu esse total. Então, o que acontecia? Os processos chegavam, tinham um procedimento de liquidação, de pagamento, outros não chegavam a ser pagos. Então, num dado momento, essa lista tinha uma quantidade de fornecedores, no dia 10 ou dia 15 desse mês já não era essa quantidade, não eram os mesmos fornecedores. Tá certo? Então, o tempo aqui, o tempo que está devendo, varia muito porque o recurso chega, o financeiro chega, a gente paga alguns fornecedores pelo processo da antiguidade, né, o critério principal é esse. Os anteriores vão sendo pagos e os que ficavam atrasados eram os que estavam mais recentes na secretaria. Ok? A outra pergunta, está devendo a todos os fornecedores? Não, nós não estamos devendo a todos os fornecedores, certamente que não. Não é? Obedecendo ao critério que eu expus aqui da antiguidade, nós temos um giro, esse giro desses fornecedores, num dado momento, estão na lista sem cobertura, num outro dado momento não estão. Eles foram pagos, tá certo? E vão sendo pagos à medida que eles vão chegando no financeiro, com a devida cobertura financeira. Não tendo, ficam os mais antigos, os mais novos, a serem pagos no próximo mês. Critério para selecionar fornecedores, aí eu disse, ela está vinculada à próxima pergunta, que é o critério para pagar os credores, né? E aí entra no quando e no prazo. Os critérios, principalmente dentro da legalidade, são dos mais antigos. Eu tenho que saldar essas dívidas obedecendo a efetivamente um critério de ética, responsabilidade, tá certo? E boa-fé. E tendo como base, como método, a questão técnica. Tá certo? E isso é o que a gente está fazendo no financeiro, na Fazenda. Pretendemos continuar fazendo em 2011, em 2012 também, mas principalmente em 2011, para poder saldar os débitos da prefeitura. Eu digo 2011 porque eu devo continuar até o final do governo. Então, eu não estou dizendo em relação a pagar a dívida. O quando pagar a dívida é em 2011. Até o final de 2011, vai estar quitada a dívida. Ok? Até o final de 2011. Agora, nós temos este prazo como meta e, da forma que a gente vai atuando no município, no dia a dia, na economia mensal que a gente vai executando, muito provavelmente a gente consiga antes desse prazo. Ok? Eu falei do prazo para pagar todas as dívidas, né? E aí nós estamos falando aqui de todas as dívidas da prefeitura, né? Por que se descontrolou financeiramente? Veja bem, quando a gente estava em 2008, se a gente observasse a execução em 2008 das receitas municipais, a gente tinha uma expectativa de 2009 de crescimento das receitas de transferências estaduais da ordem de 21%. Isso quer dizer o seguinte, que a gente aguardava para 2009, cerca de 610 milhões de receitas de transferências estaduais. Foi uma frustração de 33% na arrecadação. Estou falando de transferências estaduais porque é um dos itens principais das nossas rubricas orçamentárias. Então, essa frustração representou uma tendência de queda de 152 milhões de reais. Eu estou falando de tendência, estou falando de dados que efetivamente ocorreram, não. A tendência de manter aquele crescimento que vinha de 2008 em relação a 2007 não se concretizou. Então, a gente teve
2008 para 2007, uma tendência de crescimento de 21%, com queda de 2009 sobre 2008 de 12%. Isso perfaz total de 33%, que representando sobre a receita de 2008, foi 152 milhões de reais. 152 milhões de reais. Principalmente ocorrida com as transferências estaduais, o ICMS e o Fundap. Os municípios não tiveram a devida, vamos dizer assim... Concluindo. Ok.